Bem-vindo ao culto da comunidade presbiteriana Vila Lobos, esse culto interativo, esse culto pela internet, aqui pela live do Facebook. Nós estamos muito felizes que você está com a gente. E o desejo do nosso coração não é outro, senão que Deus fale ao meu e ao seu coração também. Eu fico feliz por termos a oportunidade de fazermos isso. A gente está com uma equipe trabalhando para isso, tentando a cada domingo melhorar essa transmissão, esse tipo de celebração, que para nós também, embora não seja uma grande novidade, mas o exercício disso é uma novidade. Então seja bem-vindo você com sua família, você que talvez esteja sozinho, sozinha, que Deus fale ao seu coração. Quero convidar você a fazer uma oração comigo. Senhor Deus, iniciamos esse culto diante de Ti e pedimos que o Senhor o aceite. Não o aceite por causa de uma transmissão de maior ou melhor qualidade, não o aceite por causa de quem está fazendo, mas o aceite por causa do nome de Jesus. É no nome dele que nós estamos aqui, é no nome dele que nós te buscamos, é no nome dele que nós reconhecemos a nossa dependência. Que cada pessoa, na sua própria casa, sozinho ou acompanhado da sua família, que cada pessoa, Senhor Deus, possa sentir a Tua presença. Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe, o Senhor é Deus que age. Que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Seja bem-vindo. Quero convidar você, antes de mais nada, para a gente cantar para Deus, né? É um culto de adoração. E na adoração, uma das partes dessa adoração é o louvor congregacional. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos no mesmo espírito. Eu gostaria de convidar você a cantar comigo 2 canções. A primeira delas é Cantarei Seu Amor para Sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar e de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. O meu coração exultar e de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei
em teu amor. Louvado seja Deus. O povo de Deus precisa testificar e testemunhar desse amor de Deus. E como a gente faz isso? De uma maneira simples. Primeiro, reconhecendo esse amor, a graça que é revelada, mas também mostrando para as pessoas, testemunhando para as pessoas aspectos desse amor, a fidelidade de Deus, a compaixão, a misericórdia, o perdão. Tudo isso testifica e testemunha a respeito desse amor de Deus. Mas a próxima canção que eu gostaria de convidar você para cantar junto com a gente é a canção tema da série que estamos trabalhando durante esse mês. Na verdade, hoje é o último culto da série, Aos que Sofrem, Carta aos que Sofrem. E essa canção é uma canção do Paulo César Baruch. Queria convidar você a cantar com a gente. O nome da canção é Tua Palavra. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações no mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar vossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Amém. Você vai acompanhar agora a vinheta da nossa série. Dá uma olhadinha e daqui a pouco a gente já volta com a leitura da Bíblia, tá bom? De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo.
segredo invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. Acompanhe comigo, então, a leitura das Escrituras. A gente vai estar colocando aí para você acompanhar na tela, mas se você tiver uma Bíblia, acompanhe também. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Na verdade, uma das coisas que me impressiona na pessoa de Jesus é a capacidade dele sentir dor. A Bíblia retrata o Filho de Deus como homem de dores e que sabe o que é padecer. Isso, dentre tantas coisas, faz com que ele seja plenamente capaz de entender o tipo de dor ou os tipos de dores que eu e você enfrentamos. O texto que a gente acabou de ler fala de um momento bastante significativo e crucial no ministério de Jesus, um momento imediatamente anterior ao seu martírio, depois a sua crucificação e morte. E é um momento no qual ele sofre, sobretudo na mente. E as palavras que ele usa, se possível, passa de mim este cálice, me faz pensar que eu e você, que todos nós, que cada pessoa tem um cálice também. Fazendo um jogo semântico com as palavras, quando o nosso cálice está transbordando, nos sufocando, está nos dominando, parece que são momentos nos quais a solidão nos visita. Porque, ao mesmo tempo que é um cálice da nossa angústia, é o cálice do aquiete-se. Parece que ninguém está apto a nos ouvir ou disposto a nos ouvir. Eu queria dizer particularmente que esta angústia silenciosa, este cálice, nesses 2 sentidos,
É o cálice de muitas pessoas que têm na sua mente o desejo de tirar a própria vida. É o cálice de muitas pessoas que vão para a sacada dos prédios ou dos apartamentos que moram, ou imaginam-se se jogando de uma ponte, ou quem sabe tomando algum tipo de medicamento, ou tomando um instrumento cortante. Essa angústia que leva a mente perturbada a querer de alguma maneira se livrar dessa dor. Muitas pessoas talvez não acreditem de verdade que alguém seja capaz de fazer isso, ou que alguém que diz isso esteja disposto a fazer isso, mas eu queria dizer para você que me assiste, que me ouve nesse momento, esta é uma realidade com a qual a gente precisa saber lidar. É uma realidade com a qual eu e você precisamos aprender a tratar e saber como acolhermos as pessoas que enfrentam isso. Eu não estou dizendo que isso é simples, que isso é fácil. Principalmente para aqueles que nunca, talvez enfrentando diversos tipos de problemas, nunca passaram ou passou isso pela sua cabeça, talvez não entenda de verdade o que pessoas que enfrentam isso sentem. Mas essa é uma realidade. E existiriam várias razões. Existem pessoas que tiram as suas vidas por conta de vergonha do que se fez, do que passou, por falta da expectativa no que diz respeito ao seu futuro, o fato de não conseguirem lidar com o seu passado. Existem pessoas que tiram a sua vida ou estão dispostas a tirarem a sua vida por não se sentirem dignas de viver nesse mundo. Eu não sei qual é a razão que talvez você que me ouve já tenha vivenciado algo assim no seu coração. Mas eu sei que Deus é capaz de entender e de atender, Deus é capaz de compreender a pressão que há na sua mente, a pressão que há no seu coração, e ainda que isso não seja uma constante, é possível que muitos de nós, em algum momento, já tenhamos pensado nisso. Não ter um pensamento suicida como se fosse uma patologia, vamos dizer assim, por causa de uma depressão, de uma angústia enorme, mas que em momentos pontuais, em situações pontuais, já pensou, puxa vida, para viver assim é melhor nem viver, para viver assim é melhor não existir. E talvez você esteja perguntando, mas Albert, qual é de verdade a relação que esse texto que você acabou de ler tem com uma situação como essa? Se todos nós temos um cálice e nos sentimos sufocados, e se alguns, esse cálice parece que está constantemente transbordando no aspecto negativo, eu queria te apresentar o Jesus, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e que sofreu na mente e no corpo. E a partir desse texto das Escrituras, refletir com você sobre como é que ele pode te atender. Há uma pergunta que normalmente as pessoas fazem: será que Deus sabe a intensidade de minha angústia? Será que Deus percebe a intensidade da minha dor? Será que Ele compreende o quanto estou sofrendo e o que estou a ponto de fazer? Em primeiro lugar, olhando para esse texto, eu gostaria de dizer para você que Ele sabe o que é a solidão humana. Observe que o texto está nos dizendo o seguinte: Jesus vai para um lugar, chama 3 dos seus discípulos, Pedro, João, Tiago, e diz para eles assim: fiquem aqui, vigiem comigo, orem comigo, e
E esse momento, diz a Bíblia, era um momento de dor angustiante. Tanto que o Senhor Jesus, na sua oração, ele diz para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, tá insuportável a minha dor. E quando ele retorna, ele encontra os seus discípulos dormindo. Por 3 vezes ele encontra os seus discípulos dormindo. E é nesse sentido que eu queria pensar com você a respeito da solidão. Ele sabe o que é a solidão humana. Existem dores que, por mais que alguém seja empático, por mais que alguém seja presente, por mais que alguém possa compreender as coisas que se passam, elas não conseguem tomar a intensidade da dor que a gente está sentindo. Elas podem estar ao nosso lado, elas podem estar conosco, elas podem estender as mãos, elas podem até nos ouvir, mas elas não conseguem entender. No entanto, aquele que sabe o que é padecer, aquele que é homem de dores, aquele que sofre na mente e no corpo, sabe exatamente o que significa sentir-se só. Ele sabe o que é solidão. A solidão não é, obviamente, e você sabe muito bem disso, tanto quanto eu, não diz respeito apenas à ausência de pessoas, mas significa a ausência daquela companhia, do companheiro, daquele que entende exatamente aquilo que está se passando. Mas Jesus é aquele que efetivamente sabe exatamente o que se passa dentro do nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe dos nossos sentimentos, Ele sabe das nossas dúvidas e Ele é capaz de lidar da forma mais adequada com essa nossa humanidade, com essa nossa angústia relacionada com a nossa dor. Porque Ele enfrentou a mesma coisa. E Ele nos ensina a forma de lidarmos com isso, que me parece ser, em primeiro lugar, não se decepcionando com as pessoas. É interessante isso, né? Nós criamos expectativas. Mas uma das coisas impressionantes na pessoa de Jesus é que Ele não é tomado de surpresa pelas falhas humanas, Ele não é tomado de surpresa pelas incongruências, incoerências da nossa humanidade, por falarmos uma coisa e sentirmos outra, por escondermos as coisas que se passam dentro do nosso coração. Deus não é tomado de surpresa. E justamente por não ser tomado de surpresa, Ele sabe como lidar conosco nas medidas, nas dimensões mais profundas da nossa alma. Eu não sei em quem você confia, o quanto você já se decepcionou. Me parece que frustração e decepção fazem parte da natureza humana. Mas eu queria convidar você a depositar a sua angústia e a sua solidão na presença de Deus, porque Ele sabe como é se sentir solitário, se sentir sozinho, porque essa foi a sua experiência. E não foi a sua experiência por causa de uma situação, mas porque naquele momento Ele recebe como que a angústia de todos aqueles que sofrem. Uma das coisas que eu queria que você visse nessa próxima tela é que em sua solidão, Jesus carrega sobre si a dor de todos os solitários. Em sua solidão, Jesus carrega sobre si a dor de todos os solitários. Este momento crucial não foi um momento substitutivo ainda, no qual Ele toma o nosso lugar. Isso vai acontecer, ou aconteceu na cruz. Mas este momento, o sofrimento que viveria no corpo está sobre a sua mente, e nós sabemos que um dos grandes desafios a ser enfrentado quando alguém pensa em tirar a sua própria vida está em lidar com seus pensamentos. Jesus soube lidar com seus pensamentos, colocando-os diante de Deus, expressando-os diante de Deus, dizendo: eu queria que esse cálice passasse, eu queria que essa dor fosse tirada, eu queria que essa angústia não existisse. No entanto, eu não vou fugir
daquilo que eu preciso fazer, eu não vou fugir daquilo que eu preciso enfrentar. Se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, Senhor, faz a tua vontade. E aí, a segunda coisa que eu gostaria de dizer a respeito desse texto, porque como Jesus consegue entender a nossa solidão, a nossa dor, o tamanho da nossa angústia, ele transforma solidão em solitude. Jesus transforma solidão em solitude. Solitude pode ser definido de uma maneira simples por isolamento, que pode até ser imposto, mas também pode ser uma escolha. Este isolamento e distanciamento muitas vezes existe para que busquemos saciar o anseio da nossa alma em tempos de angústia. E em tempos de angústia possamos encontrar contentamento e paz. Por isso, solitude é o tempo de isolamento no qual buscamos força e paz. Solitude é o tempo de isolamento no qual buscamos força e paz. Nesse aspecto, Jesus, ao colocar a sua angústia, ao colocar a sua vida, ao colocar diante do Pai a sua missão e a intensidade da dor que a sua missão implicava, ele busca o consolo, ele busca o refrigério, ele busca a capacitação para passar por aquele momento. E deve ser assim comigo e com você, deve ser assim com qualquer um de nós. Nós não temos em nós mesmos, em muitas situações, em muitas oportunidades, a condição de lidar com o tamanho do peso. Um pai de família, uma mãe de família, alguém que precisa colocar comida no prato para os seus filhos, alguém que perdeu um emprego, alguém que não sabe como pagar as suas contas no dia seguinte, alguém que está vivendo agora essa tensão que nós estamos enfrentando relacionado com o isolamento social, que não consegue lidar com ficar sozinho no seu apartamento, na sua casa, alguém que de repente não consegue desenvolver relacionamentos, que não é compreendido pelas coisas que estão acontecendo, que não consegue lidar com tantas informações e desinformações, porque é isso que está acontecendo nos dias de hoje, tanta informação e desinformação. A gente pode transformar a solidão, e esse é o convite, e é o que Jesus nos ensina, transformar a solidão em solitude, em lugar, em tempo de busca de força e paz. Me parece que uma das grandes coisas que estão sendo confrontadas nesse tempo de isolamento social, nesse tempo no qual a gente precisa ficar sozinho, que às vezes é complicado ficar sozinho consigo mesmo, a gente precisa entender o que significa o contentamento. Observe o que diz Max Lucado. Não existe paz sem contentamento. E não existe contentamento sem o sacrifício do ego. Interessante isso, né? Porque nesses dias, nesses tempos, e muitas vezes, independente do que esteja acontecendo, porque o desejo, a vontade suicida ou de isolamento não está só por conta desse momento. Agora a gente tem um isolamento geral, social, mas quantas pessoas enfrentam e passam por situações como essas? Porque não estão em condição de contentamento, encontrando contentamento. Pelo contrário, elas estão insatisfeitas o tempo todo, não importa se tem mais, quer mais ainda, não importa se tem menos, não importa, elas estão insatisfeitas o tempo todo, não há contentamento, a insatisfação impera. E de repente, quando o chão nos é tirado, quando essa idolatria dessa autonomia de ter a hora que eu quero, de fazer aquilo que eu quero, quando essa idolatria da autonomia nos é tirada, fica um buraco, porque o ego não está sendo mais alimentado.
Transformar solidão em solitude, sobretudo, significa dizer: Deus, faça-se a tua vontade. E para que Deus faça a vontade dele na minha e na sua vida, nós precisamos destronar o ego que está no nosso coração. Nós precisamos retirar o ego que está no nosso coração e precisamos nos submeter àquilo que Deus quer, ainda que esse seja um caminho de sacrifício. Como disse o Max Lucado, não existe contentamento sem o sacrifício do ego. E é isso que eu e você precisamos fazer. Jesus entende a nossa solidão, Ele transforma a solidão em solitude. E em terceiro lugar, Ele entende os limites da nossa humanidade. Jesus entende os limites da nossa humanidade. O texto que a gente leu mostra essas idas e vindas de Jesus nesse tempo de solidão e solitude, tendo buscado os seus discípulos e os encontrado dormindo por 3 vezes. E ele diz: vocês precisam vigiar, vocês precisam orar. Por quê? Porque a carne é fraca. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o quanto ele compreende os limites da nossa humanidade, os limites das nossas forças, os limites do nosso entendimento, os limites da nossa disposição, os limites dos nossos investimentos. Pedro, um pouco antes dessa situação, ele tinha dito para Jesus: irei contigo até a morte, se precisar morrer com o Senhor, eu morrerei. E Jesus lhes disse: Pedro, meu amigo, o galo não vai cantar antes que você me negue 3 vezes. Eu tenho plena convicção de que Deus não está procurando super-homens e nem super-mulheres. A fé não significa que sejamos super-homens ou super-mulheres. A fé significa que nós depositaremos quem somos, o que sabemos, o que não sabemos, o que podemos, o que não podemos, o que conseguimos, o que não conseguimos. A fé nos leva a depositar tudo diante de Deus e não sairmos por aí realizando coisas muito além das nossas capacidades. Aliás, é justamente quando depositamos as coisas diante de Deus que somos por Ele capacitados. É o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo quem nos renova, é o Espírito Santo quem nos alimenta, é o Espírito Santo quem nos dá a graça de viver um dia após o outro com os enfrentamentos, com as perseguições, com as dores, com as dúvidas. Isso não é nosso. Então, a palavra de Jesus aos seus discípulos não é uma bronca, mas é um conselho. Vocês precisam orar e vigiar. E aqui está exatamente aquilo que eu e você precisamos fazer. Para transformar solidão em solitude, eu preciso depositar tudo diante do Pai, mas eu preciso fazer isso na consciência de quais sejam ou de quais serão os limites que eu tenho. Eu sei que isso não é uma coisa simples. Somos constantemente bombardeados pela palavra de você pode, você consegue, você isso, você aquilo. E eu não quero de maneira alguma dizer para você que Deus não nos agraciou com condições. Sim, Ele nos deu condições, mas vem dEle. É a consciência de que tudo vem dEle. É a consciência de que Ele é quem nos capacita. E que nas coisas visíveis e invisíveis que eu não dou conta, nas pressões que vêm sobre a minha mente, quando você encosta a cabeça no seu travesseiro, ou quando você está caminhando, as distrações que muitas vezes você e eu somos submetidos, você pode colocar isso diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda, cuida do meu coração, não me deixa cair, reconheço minhas fraquezas, reconheço meus limites, socorre-me na minha humanidade. O homem de dores e que sabe o que é padecer é também, diz a Bíblia, o sacerdote que pode interceder por mim e por você, porque ele sabe
Quais são esses limites? E porque Ele sabe, Ele também nos socorre. Por isso você é convidado a orar. Por isso você é convidado a vigiar. Por isso você é convidado a permanecer na presença dEle. Talvez o grande problema que aflige o coração humano é descobrir quem pode entender o que nem mesmo nós entendemos a nosso respeito. Podemos ser e somos gratos pelos profissionais que ajudam as pessoas, que lidam com as pressões existentes em suas mentes. E se você encontrou alguém que faça isso com respeito à sua vida, não deixe de procurá-lo. Continue, é isso mesmo. Mas entenda uma coisa. Entender a mente é entender a alma. E que é o mais profundo do ser. E isso somente Deus pode fazê-lo. Por isso, conforme diz John Piper, a base para o contentamento é a promessa da infalível ajuda e comunhão de Deus. A base para o meu e o seu contentamento é a promessa da infalível ajuda e comunhão de Deus. A gente precisa disso. Não damos conta sozinhos. Não damos conta tentando ser super-heróis. Pelo contrário, podemos nos esconder nele. Ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos dias de tribulação. Ele é o Senhor diante de quem podemos nos dobrar os nossos joelhos e Ele mesmo nos levanta. Ele é aquele que quando a gente tropeça e cai, a gente não permanece prostrado porque Ele nos levanta. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, coloque as pressões que estão sobre você, as angústias que estão sobre você, aquilo que muitas vezes quer tirar você da sua própria humanidade, a dor que te angustia, que quer fazer você livrar-se da sua própria vida. Busque isso na fonte, no Criador, naquele que te fez. O Senhor, Jesus Cristo. Veja o que está escrito, eu tenho citado desde o começo dessa reflexão, o profeta Isaías, capítulo 53, veja aí o que está escrito. O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada, num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor profunda por experiência própria. Lembra-se da pergunta que a gente fez no começo? Será que ele entende a minha angústia? Será que ele entende a profundidade da minha dor? Sim, ele entende. Ele entende as pressões da sua mente. Ele entende o buraco do seu coração. Ele entende a sua solidão. Ele te convida a transformar a solidão em solitude. E Ele te acolhe nos limites da sua humanidade. Eu quero terminar essa reflexão colocando para você aí na tela algo que a gente escreveu. Todos nós que sofremos no corpo ou na mente, somos convidados a olhar para o homem de dores e lançar sobre ele a nossa dor e angústia, e receber dele a consolação e esperança que vai além dos limites da nossa vida e da vida como um todo. E é isso que eu gostaria de fazer com você. Eu queria convidar você a fazer isso, a lançar sobre ele. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus também disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: vocês são meus amigos.
Então eu quero tratar com vocês, lidar com vocês como amigos. Vamos orar? Onde você estiver, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, coloque seus pensamentos angustiosos diante do Senhor, as perdas, os medos, os receios. Coloque isso diante do Pai. Eu creio plenamente que Ele vai visitar você nesse momento. Vamos orar. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Senhor, nós estamos aqui, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Há irmãos e irmãs nesse momento que precisam do Senhor. Gente que se sente perdido, se sente tomado da angústia. Gente que não encontra mais prazer na vida, não encontra mais sentido na vida. Gente que está desesperado. E ainda que não seja isso, gente que vai vivendo um dia após o outro, sem convicções, sem bases, tentando encontrar contentamento nas coisas, e agora que elas não podem fazer aquilo que elas sempre fizeram, o buraco que está no seu coração, o buraco que está na sua alma, agora parece uma cratera, como um buraco negro que vai comendo tudo aquilo que vai sendo colocado dentro dele. Meu Deus, não dá para a gente continuar a vida assim, não dá para essa pessoa continuar a vida assim, Senhor. Não dá para a gente tentar, com os limites que nós temos, resolver essa questão do nosso contentamento. Então a gente quer a mortificação do nosso ego, a gente quer a crucificação com Cristo de quem a gente é, para a gente ser em Cristo uma nova pessoa, uma nova pessoa. A gente quer lançar sobre o Senhor nossas ansiedades nesse momento e pedir que o Senhor nos dê a sua paz. A paz que excede todo entendimento, que é capaz de guardar a mente e o coração. A gente quer pedir o Teu alívio, a gente quer pedir o Teu consolo, a gente quer pedir uma intervenção do Senhor extraordinária, poderosa. O Senhor pode fazer isso no coração daquele que está nos ouvindo nessa hora, que está nos assistindo. O Senhor pode fazer isso. Meu Deus, por favor, nos acolha, nos atenda. O Senhor não perdeu o controle, as coisas não estão desgovernadas a partir do Teu ponto de vista. Não, Senhor Deus, o Senhor sabe de tudo o que está acontecendo aqui, na nossa vida particular, na nossa casa, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Não há nada que o Senhor não saiba. Ajuda-nos a nos voltarmos para a Tua palavra, a termos um coração quebrantado. Reaviva em nós o poder do Teu Espírito. E leva-nos para a Tua presença. Faz isso na vida desse querido, dessa querida, deste homem, desta mulher. Eu te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer por você estar conosco até agora. A gente está terminando esse culto, terminando a nossa série. Quero reforçar o convite para a gente estar junto no próximo domingo e dessa maneira a gente ouvir aquilo que o Senhor tem para mim e para você também. Que Deus te abençoe. Quero impetrar a bênção sobre a sua vida, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe e guarde a sua família. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e sobre você resplandeça o seu rosto e tenha misericórdia da sua vida e te dê da sua paz, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, esteja sobre todas as pessoas que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Sobre vocês esteja a bênção de Deus eterno agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo domingo.